Passamos então para a questão de número 8, que envolve mais grandezas do que a anterior. Vamos lá então, ó. 9 operários em 8 dias de serviço, de 6 horas por dia, abrem uma vala de 9 metros de comprimento, 4 metros de profundidade e 3 metros de largura. Em quanto tempo 8 operários, que são 2 vezes mais ativos que os primeiros? Observe você que a atividade aí virou também uma grandeza. E eu preciso de colocar na grandeza atividade números que satisfaçam aí o que foi falado. Se eles são 2 vezes mais ativos, eu tenho que escolher números que expressem isso daí. Então, eu vou escolher 1 para o primeiro, 2 para o segundo. Poderia ser 2 e 4, 3 e 6, qualquer razão que representasse o dobro. E continuando lá no problema, poderão abrir outra vala de 6 metros de comprimento em um terreno cuja dureza seja o triplo do primeiro. Escolho novamente uma razão que represente isso. Vou escolher 1 e 3. Poderia ser 3 e 9, 2 e 6 e assim por diante, ok? Percebo também que ele não me dá mais nenhuma informação no problema. E ele quer saber quanto tempo. Então, eu vou colocar aqui quanto tempo. Se essas outras informações não foram passadas, significa que elas não variaram. Então, as horas por dia continuariam sendo 6, a profundidade continuaria sendo 4 e a largura continuaria sendo 3. Como eu vou multiplicar razões e essas razões têm numerador e denominador igual, e isso significa 1, então eu não preciso levá-las para a minha resolução. Ou seja, não preciso levar para a resolução horas por dia, nem profundidade, nem largura. Vou então circular a grandeza que tem o x, que é a minha pergunta, quantos dias, e vou isolá-la antes da igualdade, 8 para x. Volto às minhas perguntas para ver se as razões são diretas ou inversas e registro as razões aqui. Se eu tenho 9 operários trabalhando, eles levam 8 dias para fazer um determinado trabalho. E se eu tiver 8, eu precisarei de mais dias para fazer o mesmo trabalho. Quanto menos operários, mais dias. Regra de 3, inversa. 8 para 9. Vezes, sempre vezes, ok? Lembrando desse detalhe. Vou comparar comprimento. 9 metros de comprimento, precisou 8 dias para ser cavado. E 6 metros, que são menos, precisarei de menos dias. Diminuiu o comprimento, diminuiu dias, regra de 3 direta. Repito a razão. 9/6. Comparando a atividade, quanto maior a atividade do trabalhador, menos dias ele gasta para fazer o trabalho. Então, essa razão é inversa. E comparando a dureza do terreno, quanto maior a dureza do terreno, mais dias serão necessários para completar a tarefa. Regra de 3, direta. 1/3. Uso agora aquele processo que eu adoro, porque vai fazer com que eu trabalhe com números muito menores e saio simplificando tudo que for possível. Então, vou simplificar aqui, 9 e 9 por 9, que vai dar 1 e 1. Vou simplificar o 2 e o 6 por 2, e vai dar 3 e 1. Vou observar se ainda tem alguma simplificação possível e percebo que aqui em cima, com os denominadores, nenhuma possível. Então, eu vou anotar aqui 8 vezes 1, vezes 1, vezes 1, 8. Denominador, 1 vezes 3, vezes 1, vezes 3,
9. Observe você que eu tenho duas razões com numeradores iguais, o que vem a me mostrar que os denominadores também serão iguais. E eu posso então estar simplificando aqui por 8, que deu 1 lá, 1 aqui. E aplico proporção para fechar aí a nossa regra de 3 composta. X vezes 1, x, 9 vezes 1, 9. 9 dias serão necessários nessas condições que a regra de 3 se colocou. Ok? Vamos então à questão de número 11. O enunciado diz assim: uma obra será executada por 13 operários de mesma capacidade, ou seja, capacidade não é uma grandeza que vai alterar, trabalhando durante 11 dias, com jornada de trabalho de 6 horas por dia. Decorrido 8 dias do início da obra, 3 operários adoeceram. Se decorreram 8 dias do início da obra, significa que o trabalho não vai ser feito em 11 dias. Esse primeiro trabalho foi feito em 8 dias, com 3 operários, trabalhando 6 horas por dia. E o trabalho realizado foi 8 partes das 11 que eu tinha durante o dia para os dias para desenvolver, ok? O número de operários caiu em 3, então se eram 13 passou para 10. A quantidade de dias que eu tenho a trabalhar ainda seria 8 para 11, 3. As horas por dia é o que ele quer saber e o trabalho que falta ser realizado são 3 partes nas 11 que eu tinha por fazer, ok? Então eu vou lá, circula a grandeza que tem x, ou seja, a informação que eu estou buscando, isolo antes da igualdade e faço as minhas análises se a regra de 3 é direta ou inversa. Vamos aos operários. 13 operários fazem um trabalho, desenvolvendo este trabalho em 6 horas por dia. Se eu tiver menos operários para fazer o mesmo trabalho, terão que trabalhar mais horas por dia. Inversa, então, 10 para 13. Se o número de dias que eu tenho para fazer o trabalho é 8 horas, eles trabalharão 6 horas por dia. Se eles tiverem apenas 3 dias para fazer o trabalho, eles terão que trabalhar mais horas por dia. Inversa também. E, analisando o trabalho realizado, eu posso cortar esses denominadores que são iguais e pensar assim: se eles desenvolveram 8 partes do trabalho, eles gastaram 8 dias. Para fazer as 3 partes do trabalho, eles gastarão menos horas por dia. Quanto menos trabalho, menos horas por dia. Regra de 3, direta. 8 terços. Vou lá até as grandezas, faço as minhas simplificações. O 3 e o 3, que deu 1 lá, 1 aqui. O 8 lá em cima, o 8 aqui embaixo, que deu 1 e 1 também. Me sobrou então 10 13avos. Aplicando a proporção, eu tenho 10x igual a 6 vezes 13, que deu 78. Bom, 78 dividido por 10, 78 dividido por 10, ou seja, 7,8 horas por dia. O que seria isso? 7 horas e 0,8 de horas. 0,8 de horas seria 0,8 vezes 60, que é igual a 48 minutos. Resposta, então, 7 horas e 48 minutos. E essa resposta encontramos aqui
na letra D, ok?